como de praxe, versando a respeito dessas grandes personalidades, está inserida neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisa. E o homenageado desta noite, aqui em nosso instituto, que é uma honra para nós, né? Muito, dias de passagem, prazerosa, falar dessas grandes personalidades como uma forma de prestigiar sua memória, enaltecer a sua intelectualidade, o seu talento, o seu senso de observação intelectual. E hoje eu me refiro à figura de Ernest W. Oaten, que nasceu em Bristol no ano de 1875 e desencarnou na mesma cidade inglesa no dia 3 de janeiro de 1952. Os seus primeiros tempos de mocidades dedicou-os à música e aos 14 anos começou a estudar pintura. Por essa época, ouviu falar dos fenômenos espíritas. Mais tarde, resolveu pesquisá-los com seriedade. E em 1892, assistiu à sua primeira sessão espírita, ficando vivamente impressionado com o trabalho dos mortos, que enunciava a existência objetiva de um outro mundo, o mundo dos espíritos. Não perdia as conferências de Emma Harding Witten, de J.J. Morse e Florence Mariatti. Esses arautos da nova revelação forneceram ao Oaten abundantes subsídios sobre a imortalidade da alma e sua intervenção no mundo corpóreo através de inúmeros fenômenos. Em 1892, o Centro Espírita de Cardiff admitiu-o como sócio. E no ano mesmo começou a desenvolver as suas faculdades psíquicas. Um dia estava a dirigir a sessão e foi surpreendido mediunicamente por uma entidade espiritual que ditou aos presentes a sessão belíssima mensagem de conteúdo profundamente ético-filosófico. Assim principiou uma longa vida dedicada à causa espírita. Em 1903, assumiu a presidência do Portsmouth Thames e em 1910 teve uma participação brilhante no Congresso da União Nacional Espiritualista, reunido em Halifax, na Inglaterra, que contou com a presença do publicista e espírita convicto William T. Stead, desencarnado no naufrágio do Titanic. Esse Stead, né? No ano seguinte, Oaten foi elevado por unanimidade
a membro do Conselho Nacional no Congresso de Newcastle, de que se tornou presidente em 1915 por 26 anos. Dirigiu o Seminário de Manchester, imprimindo à divulgação do Espiritismo notável impulso, tornando-o ainda mais conhecido no Reino Unido e na Europa. E em 1928 foi eleito presidente da Federação Espírita Internacional, ocasião em que trabalhou ao lado do célebre escritor e pesquisador espírita Sir Conan Doyle. Um dos mais dinâmicos defensores do espiritismo. Ernest da Botten realizou pesquisas especiais com o médium inglês Vicente Newton Turvey, vidente de marcantes faculdades psíquicas, que jamais entrou em transe, embora demonstrasse vívida sensibilidade clarividente. Desde criança via espíritos sem se perturbar, de maneira alguma, com a aparência, às vezes hediondas, dos habitantes do além. Ele, ainda jovem, viu o duplo do pai, enquanto este desencarnava a 300 milhas de distância. Suas premonições foram numerosas e extraordinárias. Previa doenças físicas e acidentes. A revista Light publicou uma série dessas previsões de Turvey, que se cumpriram à risca. Uma das experiências que o Adler levou a efeito com Turvey no campo da clarividência aconteceu quando esse pesquisador solicitou de Turvey que lhe desse uma demonstração de clarividência durante e após o discurso que iria realizar na cidadezinha de Bournemouth, nas vizinhanças de Plymouth. Turvey concordou e lhe mostrou em seu livro de anotações uma lista com os nomes de 8 espíritos, com descrição detalhada de todos eles, além de numerosos pormenores. Então perguntou a Adler: mas como sabe você que esses espíritos estarão presentes? Respondeu Turvey, o vidente: eu não descrevo pessoa alguma, a não ser que me apareça antecipadamente e me forneçam os detalhes que devo acrescentar. Quando quero fazer qualquer sessão de clarividência, recebo durante a semana antecedente um certo número de visitantes espirituais. Era uma quinta-feira. Percorrendo a lista das descrições de Turvey, o Adler encontrou informações sobre o que ocorreria 3 dias depois. Descreveu uma senhora que se sentaria na segunda cadeira da última fila da esquerda, no auditório em que seria realizado no domingo a conferência de Adler. A descrição incluía a presença de um homem alto, usando calças com franjas aos lados, chapéu mole de aba larga e um laço no ombro. O seu nome era Henry William. Ele queria pedir desculpas a tal senhora que se apresentaria com um vestido de seda preta e um grande chapéu, de lhe ter chamado trapaceira. Na noite da conferência, o Adler olhou do palco o lugar onde se sentaria a senhora de vestido preto de seda. A cadeira mencionada por Turvey, o vidente, estava vazia.
Entretanto, durante a conferência, entrou uma senhora com as exatas características descritas pelo médium, pelo vidente, indo sentar-se justamente no lugar indicado. Depois dos trabalhos, Oaten se dirigiu àquela senhora, era brasileira e viera à Inglaterra pela primeira vez. Desembarcaram em Plymouth na sexta-feira e Turville receberam os esclarecimentos dos espíritos na quinta-feira, antes dela chegar, né? Isto é, um dia antes da senhora ter chegado. Fatigada da viagem, resolveu ficar em Plymouth 1 ou 2 dias, mas no sábado, tendo compulsado o guia turístico que indicava as belezas de Beaumont, ali decidira passar o week-end. Todavia, ao ler na tarde de domingo o anúncio da conferência de Oaten no jornal local, resolveu, por curiosidade, assistir o evento. Ao entrar no auditório, sentou-se no primeiro lugar que encontrou disponível. Sendo-lhe perguntado sobre um tal Henry William, referido pelo clarividente, relembrou perfeitamente o caso. Uma pessoa tinha sido mordida por uma cobra. Isso é ela falando. Como o Brasil era um país em que há grandes zonas desabitadas, sendo necessário andar quilômetros para encontrar um médico, ela montara o cavalo e, desejando encurtar o caminho, atravessou um campo de trigo pertencente a um inglês chamado Henry William, que se precipitou para uma das estradas da propriedade no intuito de a obrigar a suspender a marcha, impedir que ela avançasse. Ela, porém, para não perder tempo com explicações, saltou o muro e fugiu. Na volta, tentou esclarecer o incidente a Henry William. Ele, não acreditando, chamou-a de trapaceira. Não há dúvida que se trata de um dos mais fantásticos casos de clarividência, caracterizado por previsões verdadeiramente admiráveis. Ernest W. Oaten inclui-se na galeria dos mais autênticos pesquisadores da fenomenologia supranormal, contribuindo decisivamente para o enriquecimento de seu monumental acervo. E a gente fica por aqui. Vamos agora para a nossa segunda parte dos trabalhos desta noite.